Todos sejam bem-vindos ao 46º episódio do Partos Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive. Olá, pessoal. Bem, pessoal, a gente percebeu que os últimos vídeos que a gente tinha feito sobre a emenda constitucional 125 de 2022 tiveram muita repercussão, então a gente resolveu fazer mais uma rodada sobre a emenda e trazendo mais uma vez visões antagônicas sobre a emenda constitucional. Então, na primeira rodada, nós tivemos a professora Gisele Welch e o professor Marcelo Pereira, e inaugurando a nossa nova rodada, nós temos o prazer de receber esta professora, acadêmica, advogada e amiga querida, que é a nossa querida Ana Beatriz Presgrave. Oi, Bia! Oi, Ivi. Oi, Dulce. Tudo bom? Boa noite, meninas. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Olá, Bia. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Bia, para a gente é uma honra te receber. Eu sei que você dispensa apresentações, mas a gente tem uma formalidadezinha de fazer uma leitura aí de uma versão bem reduzida do seu currículo. Então, a professora Ana Beatriz Presgrave é advogada, professora do curso de graduação e do programa de pós-graduação em Direito da Federal do Rio Grande do Norte, é doutora em Direito Constitucional pela Federal de Pernambuco, mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e possui estágio pós-doutoral na Universidade de Münster. Me corrija, porque o alemão passa longe aqui. Essa é a versão ultra, mega, hiper resumida do currículo da professora Ana Beatriz Presgrave, que vai trazer aí um lado do que a gente quer abordar aí sobre a emenda constitucional. E, Bia, me permitindo aqui a informalidade, eu queria começar te fazendo uma pergunta. E eu acho que essa pergunta é uma questão que está batendo a porta aí de todos os encontros, de todos os eventos que estão acontecendo com relação à emenda, e que diz respeito à necessidade de regulamentação. Então, assim, eu queria entender o seu posicionamento. Assim, o texto constitucional já deixa muito clara a existência de uma regulamentação, mas queria que você me explicasse o quão necessário ela é, e inclusive para efeitos de aplicação imediata ou não do Instituto. Então, meninas, a gente tem um problema, né? A gente tem vários problemas muito sérios na emenda 125. Um deles é que ela não conversa com ela mesma, né? Ela tem dispositivos que se contradizem. Vou explicar melhor o que eu estou falando. A gente tem, o que a emenda faz, né? Para quem está se ambientando nessa discussão da emenda constitucional 125, ela altera a redação do artigo 105 da Constituição Federal. Então, o artigo 105 tinha um parágrafo único, que passou a ser o parágrafo 1º, e aí ela inclui um parágrafo 2º, e um parágrafo 3º. O que traz o parágrafo 2º? Diz o seguinte, abre aspas, né? Vou ler o que está escrito na emenda, tá? No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, vírgula, nos termos da lei, vírgula, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal Federal. Bom, quando eu leio esse dispositivo, para mim fica absolutamente claro que trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada, ela não tem aptidão para a produção de efeitos imediatos. Ela demanda uma regulamentação legal para a produção de efeitos. Então, essa expressão, nos termos da lei, ela é muito típica desse tipo de norma constitucional. Muito embora a Constituição de 1988 tenha entrado em vigor no dia 5 de outubro de 1988, diversas das suas normas tinham eficácia limitada. E quando tem eficácia limitada, a gente não consegue efetivar aquele dispositivo sem uma regulamentação legal. E exemplo acadêmico que a gente dá é o direito de greve do servidor público, que veio previsto na Constituição, mas que não conseguia ser exercido, e por muito tempo não foi exercido por falta de regulamentação legal,
Essa omissão inconstitucional gerou um monte de ação, um monte de mandado de injunção, gerou ação de inconstitucionalidade por omissão, e o STF acabou, né, depois até da alteração da lei do mandado de injunção, acabou meio que regulamentando provisoriamente, ó, até que vier uma lei, vai ser feito mais ou menos desse jeito, vai seguir a lei de greve do funcionalismo privado. Então, norma constitucional de eficácia limitada não tem aptidão para produção de efeitos, tá? Ela não pode ter eficácia jurídica imediata. E aí estava tudo muito bem, né? Tudo tranquilo. E aí, quando eu digo que a emenda não conversa com ela mesma, é porque essa disposição que altera o parágrafo 2º do artigo 105 está no artigo 1º da emenda. Então, o artigo 1º da emenda fala, o artigo 105 da Constituição passa a ter essa redação, e ponto. Então, o texto da Constituição ficou assim, tá? Só que essa emenda traz no seu artigo 2º uma norma de direito intertemporal, que é horrorosa também, por tudo. A gente vai falar depois, mais para frente, da norma intrínseca a ela, mas o que ela traz aqui? Vou ler, abre aspas. A relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional. Opa, como assim? Quando que entrou em vigor a emenda constitucional? A emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. Quando ela foi publicada? No dia 15 de julho de 2022. Pessoas de cabelo em pé, desesperadas. Gente, já é necessária, já é necessário colocar a preliminar, tal. Quem disse que vai ser preliminar? Quem disse que eu tenho que demonstrar relevância em preliminar? Como é que eu vou demonstrar? O que é relevância? Quais são as hipóteses de relevância? Não, mas a própria Constituição traz, a gente já vai falar sobre essas hipóteses já, traz algumas hipóteses, mas ela também coloca lá no finalzinho outras hipóteses previstas em lei. Então, está na cara que é só um exemplo. Olha, isso aqui a gente já considera relevante, mas tem muita coisa que é relevante que não está aqui. E aí a gente fica nesse imbróglio, né? E aí, Ive, vocês sabem que eu gosto de resolver problemas, eu crio também, né? Mas a gente gosta de dar soluções. Qual que é a solução que eu trago para isso, né? Para esse imbróglio que foi criado? Interpretação conforme a Constituição, né? Esse artigo 2º, quando se fala, será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor dessa emenda constitucional, a interpretação adequada em termos constitucionais seria uma interpretação que fosse sistêmica, né? Englobando o que está previsto no artigo 1º, que altera o artigo 2º, o artigo 105 da Constituição. Então, seria, e aí depois eu vou falar também que tem um outro equívoco na própria redação do artigo, seria para após a regulamentação. Né? Então, a interpretação conforme a Constituição desse dispositivo, porque a gente não pode se esquecer que é uma emenda constitucional. E emenda constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Né? Ela não está... nós, no Brasil, temos cláusulas pétreas. Né? E os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, eles são cláusula pétrea. Então, a gente não pode ter emenda constitucional que contrarie cláusula pétrea. Essas emendas podem ter controle de constitucionalidade. Então, ao meu ver, cabe, sim, a interpretação conforme a Constituição desse dispositivo. Então, em conclusão, eu resolveria o imbróglio dessa maneira, e no sentido de que, sem a adequada regulamentação, eu não tenho como exigir a relevância da questão federal. Porque tem uma série de problemas de ordem prática que não foram resolvidos pela emenda. Vou dar o exemplo de um só. Mais de 90% dos recursos no STJ são julgados monocraticamente. E aqui o que a emenda fala é que quem vai analisar a relevância a competência é do órgão competente para o julgamento.
pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Ou seja, não cabe julgamento monocrático. Porque eu não tenho como tirar 2/3 do relator. Né? Então, não tem como. Então, é uma emenda... Até vira uma emenda regimental, né? Como aconteceu agora no STF, né, Bia? Que agora a repercussão geral pode ser analisada monocraticamente, cabendo agravo interno. A gente fez o último episódio, Bia, sobre esse entendimento e essa emenda regimental. Surreal. Surreal. Por quê? Porque o constituinte derivado, ele não pensou, né, nas consequências do que estava escrito ali. E tem mais, essa emenda, ela não é de agora. Né? Ah, não, mas era uma PEC 39 de 2021. Mentira! Essa PEC está tramitando aí desde 2012. Então, a gente vai ver que ela não dialoga com a atual conjuntura das coisas. Né? Então, respondendo à pergunta, né, objetivamente, depois de tantas voltas, objetivamente respondendo à pergunta, se ela precisa de regulamentação para poder ser exigida, sim, ela precisa de regulamentação para poder ser exigida. Não tem como negar segmento ou negar conhecimento a um recurso especial por ausência de relevância. Perfeito, Bia, show de bola. Ive, você Bia, quer... eu queria só, Dulce, se você me permitir, ainda nesse tema, emendar aqui uma segunda pergunta para a Bia, mas dentro ainda desse primeiro assunto. Bia, com relação às hipóteses já previstas na Constituição como de relevância presumida. Então, por exemplo, se eu tiver um caso que o valor da causa é R$1 milhão, então, assim, a princípio, existiria uma situação de relevância presumida pelo critério econômico. Eu preciso colocar no meu recurso especial, desde já, explicar que o meu caso tem relevância por causa do critério econômico, porque já estaria ali um critério objetivo previsto na Constituição ou não? Então, vou dar duas respostas, tá? A resposta acadêmica, não precisa, né? Não precisa, porque não pode ser exigida a relevância. A resposta prática, não adianta a gente querer defender tese acadêmica, né, no judiciário, com direito que não é nosso, que é do nosso cliente. Então, o que eu tenho feito na prática e que eu acho que deve ser a solução mais sensata? Se o seu caso está previsto nessas hipóteses que a Constituição trouxe, abra um tópico, não custa nada. Então, olha, se quiser falar de relevância, meu caso é relevante, está aqui. É de R$1 milhão. Na verdade, se trata da briga, o exemplo que eu dou é bem, assim, extremo, é a briga de 2 vizinhos pela queda de um muro, porque esse muro era de ouro cravejado com diamantes. E o vizinho, né, ele foi dar ré na Lamborghini dele e bateu no muro e quebrou. Então, o valor da causa é R$1 milhão, mas é uma briga de vizinhos, né? Mas eu vou dizer que está relevância, porque está lá na Constituição. Agora, se o seu caso não está nessas hipóteses da Constituição, você nem abra a hipótese, para não dar chance de falar que você tinha que demonstrar relevância. E para não dar chance de dizer que não é relevante. Porque das duas, uma, não tem meio termo. Ou se diz que a relevância já é exigida, e se ela já é exigida, só é relevante aquilo que a Constituição previu, porque a gente não tem outras hipóteses, ou não é exigida a relevância. Então, se o seu caso não está aqui, e a maioria dos casos cíveis não vai estar, nem suscita, finge que nada aconteceu. Então, perfeito, na prática é essa. Né? Acadêmica não precisa, nem se abale, imagina, não é? Mas eu acho até, Bia, que os tribunais também seguirão essa linha. A maioria dos tribunais pensam assim, que não há que se exigir realmente essa relevância. A gente, como você bem falou aí, realmente é uma norma de eficácia limitada, então depende de lei, depende de regulamentação, não há dúvida disso. Não há que se falar nessa exigência da relevância, né? A gente queria saber de você também, Ive, Bia,
sobre o que é que você acha das hipóteses que foram elencadas. Você faz você, como você bem falou, se o seu caso é de relevância, está nas hipóteses elencadas, você aconselharia na prática a só esclarecer que está ali. Se não tiver nessas hipóteses, a parte nem fala nisso. Mas o que é que você achou? Qual é a crítica que você teria para trazer das hipóteses elencadas pelo constituinte derivado? O que é que você achou dessas hipóteses? O que é que você pode compartilhar com a gente? Dulce, eu achei muito ruins. Eu falo que essa emenda ela tem condão de ser ruim do começo ao fim, incluindo o meio. Ela é toda ruim. As hipóteses trazidas, elas são ruins de duas formas. Em algumas delas, por abrir demais, em outras delas, por fechar demais. E quando a gente fala de abrir demais, aí é um problema maior, porque o legislador não pode fechar. Porque é um direito atribuído pela Constituição que não pode ser limitado, não é uma norma de eficácia contida, é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, só pode ser regulamentada, mas ela não pode ser delimitada pelo legislador infraconstitucional. E aí, então, só um parênteses, Bia, e eu acho que essa tua fala agora é muito importante, porque como vai haver regulamentação, as críticas que você faça aqui, elas podem servir também para essa regulamentação, né? Então, é um ponto que pode ser, de certa forma, ainda ajustado um pouco. Exatamente. E eu acho que esse tem que ser a nossa preocupação agora, tem que ser nessa regulamentação. Isso. Até já tive em contato com o Beto Simonetti, que é o presidente do Conselho Federal da OAB, já passei para ele a maioria das críticas, para que seja levada, inclusive, para o STJ, porque isso tem que ser muito dialogado, para a gente ter uma regulamentação boa, porque a gente precisa que o legislador seja muito consciente das consequências daquilo que ele vai trazer na regulamentação. Essa regulamentação vai ser fundamental para a boa utilização desse dispositivo. Tá? Talvez com uma boa regulamentação a gente consiga salvar a péssima redação dessa emenda. Já vou dizer dessas hipóteses que foram elencadas aqui. Então, a primeira, só para esclarecer aonde a gente está aqui, né? Eu falei que a emenda, ela alterou o artigo 105 da Constituição, trouxe um parágrafo 2º, que foi aquele que fala da eficácia imediata, e trouxe da eficácia limitada, é isso mesmo. E trouxe o parágrafo 3º, que fala de algumas hipóteses em que haverá relevância. Então, ele já traz algumas hipóteses de relevância. Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos, e traz estas hipóteses. 1. Ações penais. Não delimita as ações penais. Tenho críticas a isso? Tenho. E parece que esse legislador não é um bom estudioso, né? A relevância da questão federal não é novidade no nosso sistema. Ela já existia na vigência da Constituição de 67 e 69, né? E ela foi estabelecida depois de uma emenda constitucional, se não me engano, foi a emenda 7 de 77, que trouxe ao STF, atribuiu ao regimento interno do STF a qualidade de lei, né? A natureza de lei. E aí o STF já tinha colocado como presunção de relevância a hipótese das ações penais, mas delimitou as ações penais, né? A ação penal excluiu desse rol as ações penais privadas e ações penais, eu acho que eram de... Sou péssima para penal, né? Ação penal de... Como é que chama? De quando é a parte que tem que fazer a queixa. Condicionada à representação. Pública condicionada à representação, exato, isso, obrigada, Ivy. E aí, então, a gente faz mais sentido, né? Porque se ela é ação penal privada, tipo, não tem essa relevância no sentido de ter um interesse coletivo ali naquele tema. Essa emenda não fez essa restrição. Então, ainda que se trate de um crime de calúnia, então, Dulce me xingou, falou que eu sou muito chata, muito gorda, isso me ofendeu, estou injuriada, injúria é crime, entro com uma ação penal contra a Dulce, falei, Dulce, você me chamou de gorda, isso me ofendeu, estou mal. Aí, ação penal foi julgada improcedente, aí eu recorro para o TJ, e falo, não, a Dulce me chamou de gorda, não quero, e aí
improvido o meu recurso especial tem relevância. É um negócio ridículo, tem relevância. E isso não pode ser limitado pelo legislador. Porque foi uma abertura dada pela Constituição. Não pode ser delimitado pelo legislador. Então, aqui eu acho que andou mal. Muito mal. Muito, muito, muito mal. Ações de probidade administrativa. Ok. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Para mim, essa é a pior. A pior hipótese. Porque é a única que trata de direito civil. A gente tem inúmeras questões de direito civil que não tem preço, né? São questões Mastercard, né? Para várias você tem Mastercard, mas para essas não tem preço. Por exemplo, discussão sobre prescrição. Não tem preço. Às vezes não tem nem valor da causa, prescreveu. Né? Teve uma ação super bonitinha da velhinha, vocês lembram? Que teve a ministra Nancy, era uma ação que a discussão do recurso especial era o prazo prescricional para ação de prestação de contas e inventário. Essa era a discussão. E a parte era uma velhinha, ela era inventariante, estava sendo acionada pelos outros herdeiros lá, sei lá. E aí, no julgamento, ela estava do lado do advogado. E aí a ministra Nancy fala, doutor fulano, essa senhora que está aí ao seu lado, é a parte do processo? Isso tem um filminho, tá? Ele viralizou, gravou o vídeo, né, da sessão. Aí ele fala, sim, é a senhora tal, né? Aí ela fala, oi, dona fulana, meu nome é Nancy, eu sou a relatora do seu caso. Olha, a senhora pode ficar tranquila, deu tudo certo. E nós aqui, os ministros da terceira turma, estamos mandando um abraço para a senhora. Gente, super fofa, né? Isso nunca mais vai acontecer, a não ser que a velhinha seja rica, né? Porque o processo dela só vai chegar no STJ agora se ela for rica e se tratar de mais de 500 salários mínimos, né? Então, é uma questão que trata de prescrição. Questões que tratam de estado da pessoa, né? A possibilidade de casamentos poliafetivos. Isso nunca mais vai poder chegar no STJ, porque não tem valor. Não tem valor. Eu quero casar com 3 pessoas. Qual é o valor disso? Não tem valor. É uma ação de Estado, né? Então, tem inúmeras questões de direito civil, tem inúmeras questões federais que vão deixar de ser analisadas pelo STJ. E aí nós teremos 27 últimas instâncias. Isso quebra o próprio Pacto Federativo, porque a competência de lei federal que nós temos na nossa Constituição é gigantesca. É gigantesca. Direito civil, direito comercial, direito administrativo, direito ambiental, tudo isso é competência de lei federal. A gente tem uma gama gigante. A gente está com quase 15 mil leis federais. Todas elas enormes. Licitação. Então, a gente vai ter 27 últimos graus. E isso, ao meu ver, é inconstitucional à medida que impede o STJ de realizar a sua função. E também é cláusula pétrea a repartição das funções estatais. Porque isso é próprio do Estado Democrático de Direito da República. Isso tudo é cláusula pétrea. Então, ao meu ver, esse dispositivo é inconstitucional quando ele impede que questões de direito federal relevantes, efetivamente relevantes, cheguem ao STJ. E elas não vão chegar se o legislador não andar muito bem nessa regulamentação. Porque a gente vai ter essa limitação de valor. E aí a gente vai ter questões irrelevantes, como essa do muro de ouro cravejado de diamantes, que foi amassado pela Lamborghini, que vai chegar no STJ por relevância, super relevante, né? Mas a gente não vai ter a questão do casamento poliafetivo, por exemplo, sendo decidido pelo STJ. Aí teremos estados em que o casamento poliafetivo pode, estados em que o casamento poliafetivo não pode. Porque a gente tem 27 TJs, e eles serão a instância máxima dessas questões, a não ser que os casais sejam ricos.
e coloquem o patrimônio para discussão da possibilidade de casamento. Quarta, ações que possam gerar inelegibilidade. Bacana, faz sentido, né? 5, ruim, horrível também. Hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante ou superior Tribunal de Justiça. Tem até erro material aqui. Está escrito assim, juro para vocês. Está escrito contrariar a jurisprudência dominante ou superior Tribunal de Justiça. Mas é do Superior Tribunal de Justiça. Horroroso. O que é horroroso? Primeiro, jurisprudência é um conceito plurívoco. Dominante é menos que pacífico. Não inclui IRDR, IAC, todos esses novos, né, instrumentos processuais e que são relevantes, né? Então, horroroso. Aí vocês vão falar, como assim? Jurisprudência é um termo plurívoco? Claro que é. O que é jurisprudência? É um conjunto de decisões de um tribunal. Conjunto? Conjunto de quantas? 2? Pode ser conjunto unitário? Pode ser conjunto vazio? Na matemática tem. São 2? Tem que ter lapso temporal entre elas? Decisão de turma do STJ é jurisprudência? É dominante? Por que o dominante não pacífica? Se pacífica é mais do que dominante? Porque se tem dominante é porque tem uma dominada. Se é pacífica, é porque é pacífica. Então, são termos que não se usa mais, porque são ruins. Eles não dizem muita coisa. Eles trazem mais problema do que solução. Então, horrível, né? Podia ter usado o 927. Ele já existe há muito tempo. Ele já está em vigor há 6 anos. Já está publicado há 7. Por que não usar? Eu não sou fã do 927, mas ele está aí. Por que não usar? Né? Por que não trabalhar com os institutos de direito processual que nós temos hoje? Então, muito ruim também esse inciso 5. Né? Ele vai acabar sendo atropelado. Se o legislador andar bem na regulamentação, esse inciso 5 vai ser atropelado pelas disposições legais. E o 6, outras disposições previstas em lei. Genérico, né? Outras. E aí, a gente vai depender do legislador. Então, o rol colocado pelo constituinte derivado, achei horroroso. Achei muito ruim. Podia ter evitado. E digo mais, tá? Eu fui estudar as disposições de motivo de todas as PECs, que foram 3, na verdade, uma de 2012, uma de 2017 e de 2021, nenhuma delas falava em 500 salários mínimos, tá? A única que falava em valores falava de 150 salários mínimos. Esses 500 salários mínimos foi aí na calada da noite que apareceu de uma hora para outra, né? Deu esse boom aí, mas não estava. A única que falava em valores falava em 150 salários mínimos e a já achava razoável, né? E aí, de repente, sobe para 500 num país de miseráveis, né? Então, a gente vai ter um tribunal elitista. Eu achei ruim. As hipóteses são muito, muito, muito ruins. Bia, a situação é bem preocupante, assim. Eu, assim, só para complementar a sua fala, tenho 2 observações aí. Uma, com relação a essa questão do pacto federativo. No mês passado, eu e o Vambi, a gente publicou um artigo justamente falando sobre o problema da estadualização, porque a gente tem uma Constituição Federal que outorga para a União o poder de legislar sobre 99% dos assuntos no Brasil, e que criou, nessa mesma oportunidade, um tribunal, justamente com a função de dar a última interpretação dessa montanha de leis federais. Então, me parece aí que o Constituinte derivado restringiu um pouco da função do Superior Tribunal de Justiça, que foi dado pelo Constituinte originário. E nessa oportunidade, nesse artigo, a gente até sugere e destaca, na verdade, né, o papel da lei regulamentadora como uma forma de mitigar, porque assim, a gente não vai resolver. A norma, a emenda é direito posto. Então, até que se declare a inconstitucionalidade dela, e como você falou, existe a possibilidade, mas não vejo como, porque eu acho que agrada diversos setores, né, da nossa área jurídica. Nos parece que a lei regulamentadora, ela pode e deve mitigar os efeitos dessa estadualização. E nesse artigo a gente traz 2 hipóteses, que é a hipótese do IRDR, porque você consegue desestadualizar a interpretação de uma lei federal que vai ter, cuja aplicação vai ter efeito vinculante.
Então, assim, me parece, e por isso que eu acho, pessoalmente, que o inciso que trata da jurisprudência dominante, ele é tão ou pior que o inciso que trata do valor. Porque o inciso que trata do valor, eu concordo com tudo que você falou, com relação a ser elitista no país de miseráveis, de levar questões que podem não ser jurídica ou política ou socialmente relevantes, mas vão passar por causa do valor. Mas isso não impede que questões sem valor sejam reconhecidas como relevantes. A jurisprudência, a hipótese de jurisprudência dominante, ela só vai causar caos, porque os advogados vão fazer de tudo, vão pegar 2 acordos, vão dizer que a jurisprudência é dominante, vão tentar levar como relevância, e ao mesmo tempo que pode ter esse abuso de um lado, vai ter o abuso do outro, porque pode ter 60 acordos, no sentido de dizer, 60 é pouco, não é jurisprudência dominante, então não tem relevância. Então, assim, essa hipótese, ela me parece, de fato, a mais perigosa de todas, e a Constituição, de fato, o constituinte derivado perdeu uma grande oportunidade de conversar com o CPC, e, no meu entender, ratificar um tema que ainda sofre muitas polêmicas, que é a própria constitucionalidade desse efeito vinculante. Então, assim, o constituinte derivado perdeu a oportunidade de abraçar os precedentalistas aí e de elevar a um caráter constitucional essa ideia que foi plantada em 1927. Então, o IRDR, no mínimo ele, me parece, o acórdão de IRDR, me parece que no mínimo deveria constar entre as hipóteses de relevância presumida e que deveriam ser trazidas, né, pela lei regulamentadora, e no mínimo também os acórdãos de ação civil pública, porque mesmo quando a gente trata de um direito individual homogêneo, a gente tem direitos individuais homogêneos que atingem o país inteiro. Então, se desestadualiza a interpretação de uma norma que vai ter eficácia pela sua amplitude subjetiva, não por efeito vinculante, é totalmente diferente do IRDR, mas pela sua abrangência subjetiva, também pode ter efeito no país inteiro. A gente já está preparando uma parte 2 aí com algumas outras hipóteses que a gente pretende aí colocar como também uma forma de mitigar esses efeitos. Mas, assim, foi só para completar o que você falou, porque eu concordo com tudo o que você falou, todas as críticas aí, inciso por inciso. Perfeito. Eu também, Bia, eu concordo. Brilhante. E, Bia, se você não tiver mais alguma coisa para acrescentar sobre esse tema, eu queria te fazer uma terceira pergunta, que eu sei que é sobre um tema que é muito caro para você. Todos que te conhecem, e nossa legião aí de seguidores da Bia é muito grande, sabem que você é uma referência na questão do direito intertemporal, com trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Então, assim, você não poderia passar por aqui sem responder algo sobre direito intertemporal, considerando, inclusive, as críticas que você já fez no início da sua fala. Então, assim, eu queria realmente te ouvir tanto sobre o que está escrito e o que pode ser criticado no âmbito do direito intertemporal, como pelo que não está. Então, assim, num futuro próximo, a gente vai ter uma regulamentação dessa lei, mas ela vai se aplicar aos recursos que já estão em trâmite. Então, assim, e mais, isso é uma questão que eu e a Dulce, a gente já conversou bastante, eu realmente queria te ouvir. Quando começar a sair, e assim, me diga se você já refletiu sobre, eu imagino que sim, mas quando começarem a sair as decisões do STJ sobre o que é relevante, isso só vai ser aplicado para os recursos interpostos depois da emenda constitucional, depois da lei regulamentadora, ou todos que estão pendentes de julgamento, independente de ter sido interposto, claro, há um ano atrás. Eles vão ser atingidos por uma decisão do STJ que vai dizer o que é relevante ou não? Certo. Vou responder, são 2 perguntas, na verdade. Então, eu vou responder a primeira, e essa segunda, se eu esquecer de responder, me lembra, porque eu já refleti sobre isso, e eu tenho até um artigo escrito sobre isso, que trata do tempo da decisão. Então, vamos lá. A primeira, questão de direito intertemporal. O que é que diz a emenda? Diz, a relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal será exigida, aí vem a regrinha do direito intertemporal, nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional. Minha crítica, que é feita com base na doutrina de direito intertemporal. O momento de incidência da nova norma
escolhido pelo legislador derivado ofende direito adquirido processual. Por que ele ofende direito adquirido processual e pode ofender também a isonomia no tratamento das partes no processo? Interposição do recurso é um ato que depende de duas coisas. Primeira, de existir prazo pendente e segundo, de existir um ato volitivo da parte de interpor. E aí eu pergunto para vocês, proferida a decisão do tribunal, posso interpor meu recurso especial? Ou preciso esperar o prazo começar a correr? Posso interpor, né? Existia, né, uma jurisprudência defensiva, acho que era a súmula 218 do STJ, que caiu, né, caiu com o CPC, já está claro lá, o recurso interposto antes, ele não é intempestivo e tal. Então, vou interpor meu recurso especial, certo? Eu sou agoniada. Então, imagine que tem um processo eu contra a Ive, tá? E eu sou agoniada, eu quero viajar, tal, vou ter viagem semana que vem. Hoje à noite estou indo para Belo Horizonte, lá para o evento de Belo Horizonte. Eu falo, gente, vou interpor logo esse recurso especial para me livrar desse troço. E, assim, fico com a semana que vem tranquila. Interpõe o recurso especial, certo? Nem começou a contar o prazo ainda. É só agoniada que interpôs. Posso? Posso, tranquilo. Ive é mais tranquila. A gente deixa, o último dia tá ótimo. O tempo, nem começou a contar meu prazo, vou nem me abalar. Nesse meio tempo sai emenda. Como é que o meu recurso vai ser conhecido sem relevância e o da Ive, que é o mesmo recurso, contra a mesma decisão, vai ter que ter um requisito processual diferente? Isso não faz o menor sentido. Isso resulta num tratamento diferenciado das partes do processo. Isso fere a paridade de armas. Além de permitir à parte escolher qual é a norma que ela vai usar no processo dela. Então, é uma sequência de absurdos. O que é que a doutrina de direito intertemporal entende como momento que se deve utilizar como marco temporal para a incidência da nova norma? É o momento em que nasce o direito ao recurso. Quando é que nasce o direito ao recurso? Quando a decisão é tornada pública, quando a decisão é publicada. E essa publicação não é a publicação no Diário Oficial para fins de contagem de prazo. Essa publicação é quando ela é tornada pública. Porque a partir do momento em que ela é colocada no processo eletrônico ou que ela é acostada aos autos físicos, o juiz não pode mais alterar. E aí isso vai ao encontro, né? Isso diz a mesma coisa que o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Quando aquele ato é inalterável ao arbítrio de outrem. Isso é um direito adquirido. Então, é aquele que o seu titular pode exercer ou não. Eu posso recorrer ou não. Depende de quem? Só de mim. Não cabe ao juiz nem ao legislador dizer que eu não posso mais recorrer, porque já nasceu o meu direito ao recurso. Tanto eu poderia ter interposto no primeiro dia, porque eu sou agoniada, quanto eu posso deixar para o último dia do prazo. Porque o direito ao prazo é um direito subjetivo. E quando muda a lei, ele se torna um direito adquirido. Então, essa relação entre direito subjetivo e direito adquirido é que deve ser bem compreendida. O direito subjetivo se torna direito adquirido quando muda a lei. E a lei nova não pode ofender direito adquirido. E eu tenho direito adquirido processual ao recurso, que nasce quando a decisão é tornada pública, e não no ato da interposição. Então, o momento da interposição, ele é irrelevante para fins de se determinar qual é a lei aplicável. O momento que é relevante é o momento da publicação da decisão recorrida. Esse é o momento que faz nascer o direito adquirido ao recurso. Então, nesse ponto, o legislador derivado também foi extremamente infeliz, porque elegeu um critério inconstitucional, porque ofende o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que diz que a lei não pode ofender direito adquirido.
E lei, nesse ponto, é vista em sentido amplo e inclui emenda constitucional. Por quê? Direito adquirido, artigo 5º, inciso 36, é cláusula pétrea. Não cabe ao legislador derivado ofender direito adquirido. Portanto, é muito ruim, muito ruim. Mais uma vez, tem que ter interpretação conforme a Constituição, respeitando-se o direito adquirido das partes. É claro que tem que respeitar o direito adquirido das partes, né? Então, em termos de direito intertemporal, eu tenho que aferir qual era a lei vigente no momento da decisão recorrida, no momento da publicação da decisão recorrida, e não a data da interposição do recurso. Tá? Então, absolutamente equivocado esse dispositivo. A pergunta da Ive: e os entendimentos do STJ que forem sendo tidos depois e os recursos interpostos antes? Ive, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é não saber trabalhar com o tempo do processo no sistema precedentalista. Né? Falta cultura jurídica nesse sentido, de entender o que é o tempo da decisão. Eu fui me despertar para isso quando eu fui estudar o prospect overruling. O que é o prospect overruling? É quando a corte ela muda o seu entendimento na fundamentação, mas ela julga o caso concreto de acordo com o entendimento anterior. Por quê? Porque se tem uma consciência temporal da decisão. E essa consciência temporal traz segurança jurídica para o jurisdicionado. O que é isso? Processo, se a gente for traçar uma linha do tempo do processo, o processo ele começa no momento, só que ele trata de fatos que aconteceram antes do seu início. Então, quando eu pratico um determinado ato, eu tenho todo um universo de normas e de entendimentos e de posicionamentos que orientam as minhas ações. Eu vou dar um exemplo tributário que fica mais fácil. Existia um entendimento no STF de que quando, para a cobrança de IPI, quando na cadeia, né, o anterior na cadeia, né, da cobrança de IPI, fosse isento, imune, tivesse uma hipótese de não incidência ou de alíquota zero, eu poderia me creditar do valor do IPI que ele deveria ter pago se ele fosse contribuinte. Esse entendimento foi vigente por 10 anos no STF. Na época, tinha até julgamento pelo 557, que era o antigo 932, que era a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator, porque era um entendimento classificado no STF. Então, as empresas, quando elas vão fazer o planejamento tributário, elas veem a legislação, veem o entendimento dos tribunais e falam, é nesse sentido. Está tranquilo o entendimento lá? Está tranquilo nesse entendimento lá. E aí, nesse dia que elas vão fazer o planejamento, que vão fazer o recolhimento de tributo, que vão planejar o orçamento e tal, se faz essa análise dessa foto, desse momento de entendimento acerca desse tema. Isso acontece aqui, na linha do tempo. Algum tempo depois, essa empresa é autuada. E aí tem o início do processo. Mas o fato aconteceu aqui, nesse momento temporal. O processo vai ser julgado quando? Lá na frente. A consciência do tempo é ter a noção de que não é possível a pessoa prever o futuro. Então, quando eu vou julgar aqui na frente, eu não posso querer aplicar para essa pessoa o entendimento que aconteceu nesse meio tempo. Eu tenho que considerar o que era esperado de uma atuação correta para aquela pessoa no momento em que o ato foi praticado. Então, eu tenho que entender o tempo do processo. Que tem o ato, né, o ato da vida, né, que aconteceu no mundo, o ato real, o início do processo e o dia do julgamento. Eu não posso achar que tudo aconteceu no dia do julgamento e aplicar toda a foto jurídica do dia do julgamento. Isso ofende claramente a segurança jurídica.
Totalmente. Vocês imaginem se a gente fosse julgar as pessoas hoje, pelos termos e pela evolução social que a gente tem hoje, das piadas que aconteciam na década de 80. Trapalhões. Jô. Não tem condição, porque a gente tinha uma conjuntura social que permitia. Da mesma forma que a gente vai ter, daqui 20 anos, uma conjuntura social que não vai permitir muitas das coisas que acontecem hoje. Então, ter consciência do tempo do processo viabiliza a aplicação correta do sistema jurídico, que não pode ser visto isoladamente, nem em termos de conteúdo e nem em termos temporais. Né? A gente tem que entender não só o que, mas tem que entender o quando das coisas. E o direito intertemporal é sobre o quando, né? Ele trabalha com o tempo das coisas. Então, penso eu, Ive, respondendo a sua pergunta, que não pode, eu não posso aplicar a um processo, a um recurso que foi interposto antes de um determinado posicionamento se firmar, aquele determinado posicionamento. Então, assim, em linhas gerais, eu poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso. Mas eu sei que a gente tem tempo. Mas, em linhas gerais, não pode, porque isso ofende a segurança jurídica. Espero que tenha sido claro, assim, eu falo, né? Mas eu espero que tenha sido claro, que tenha dado para entender o raciocínio, a lógica do negócio. Né? Porque o sistema jurídico ele tem que ter lógica, ele não pode ser aleatório, porque tudo que é aleatório gera insegurança. Né? E o sistema ele tem que ser organizado, ele tem que ter coerência interna, ele tem que ter unidade, né? Senão ele não vai servir para nada. É isso, Bia. Acho que olha, eu vou te falar, nessa minha conversa com a Dulce sobre esse segundo ponto aí, eu acho que eu consegui uma aliada, porque a gente estava conversando, eu vou começar de trás para frente, tá? Sobre esse último ponto com relação à aplicação dos futuros, né? Entendimentos sobre o que é relevante ou não. Eu conversei com o Du sobre a minha preocupação com isso e justamente com relação à questão da segurança jurídica, como que não poderia ser aplicado, como que tem que ter uma linha de corte muito nítida, né? Muito necessária. E com relação a esse ponto do texto da emenda, eu fico triste, assim, vou te falar, eu acho que triste não é um termo jurídico, não, mas como eu me sinto, porque a gente teve tantas discussões sobre erros que foram cometidos na época do CPC, questão de cobrança, de aplicação de majoração de honorários, para o bem ou para o mal, né? Porque foram casos que foram decididos bem e casos que foram decididos mal. A questão de como sobreviveriam embargos infringentes com a mudança do 942. Então, assim, os legisladores, aplicadores de direito sabem que o problema existe e poderiam ter sido um pouco mais cautelosos para evitar uma chuva de problemas, que é o que vai acontecer com a questão da relevância, mais uma vez, né? Por má compreensão do fenômeno da intertemporalidade da lei. Eu não sei se é doloso ou se é culposo, mas o fato é que o nosso Congresso não gosta de direito intertemporal. A reforma trabalhista, que trouxe um monte de mudanças, não tem uma regra de direito intertemporal. Nenhuma. Zero regras de direito intertemporal. É muito difícil. No sistema de precedentes, isso se agrava, né? Essa situação realmente se agrava muito. Principalmente porque as pessoas não têm essa consciência do tempo da decisão. É verdade. E nos sistemas precedentalistas tem, né? Até tem uma fala que é do Schauer, que ele fala que o julgador no sistema de precedentes, ele trabalha muito com a ideia de tempo, porque ele julga um caso que já aconteceu, ele julga hoje, mas sabendo que essa decisão vai ser usada para frente. Então, ele lida com essa ideia do tempo da decisão. Ele sabe que ele está julgando algo que está no passado, no presente e que vai ser usado no futuro. Né? E quando o melhor exemplo é o prospect overruling,
que aquele é super mal compreendido e mal utilizado. Né? Que Mas é o que você falou, né, Bia? tempo É das questão coisas. de cultura, é uma questão de cultura e assim, não vamos entrar nesse assunto, porque senão a gente vai passar mais umas 10 horas conversando, mas o fenômeno dos, entre aspas, precedentes brasileiros não tem nada a ver com o que se faz nos países de common law. Então, lá, a visão é outra, né? É proferida uma decisão e essa decisão, existe uma responsabilidade do magistrado Sim. cultural, enfim, moral, de que aquilo vai ser usado no futuro para casos futuros. Sim. Aqui, o precedente nasce precedente com a ideia de extinguir casos passados. Então, assim, Isso. são coisas muito diferentes. E são coisas muito diferentes que, de fato, é difícil. Eu acho que eu não gosto muito desse termo, mas é porque ele é bem comum, bem representativo. Mas se os operadores do direito do Brasil assimilassem um pouco dessa cultura, eu acho que isso leva tempo e pode ser que aconteça. Eu acho que a gente vai ter menos dificuldade. Se a gente common lawizar de verdade alguma coisa, eu acho que a gente vai ter uma aplicação com menos equívocos do que esse instituto, produto aí de antropofagia jurídica, né? E acho que, para mim, bastava levar a sério o devido processo legal. 489, Bia, parágrafo 1º. Se aquilo ali virasse um mantra, leve a sério. não de nada. Leve a sério o devido processo legal. Está tudo certo. Porque o tempo da decisão é um fator de distinguishing. E aí o 489, parágrafo 1º, inciso 5, acho. O 5 e o 6. Seriam suficientes. Sim. É fator de distinguishing. É o distinguishing pelo tempo da decisão. Tranquilo. O ambiente jurídico era outro. Sim. Acho que é isso, né, Dulce? Isso aí. Eu acho que realmente eu não posso, de fato, essa questão que você falou da aplicação do entendimento do STJ, eu tenho a impressão que a coisa vai acontecer mesmo quando o STJ se manifestar a respeito de determinado ponto, ser relevante ou não, ele vai incidir imediatamente, entendeu? Então, assim, é esse feeling que eu tenho, mas, assim, suas considerações, Bia, de fato, são muito válidas, eu compreendo, é porque eu me deparo muito com aquela questão como a gente vive na prática, a gente está tentando sanar vários processos, então vem um julgado, a gente aplica aquilo imediatamente a processos de agora adiante, então, assim, eu tenho a impressão que com relação a essa questão da relevância, e eu acho que é isso que acontece já com relação à repercussão geral, não será feita essa linha do tempo para que se passe a aplicar depois. Então, de fato, eu acredito que vai incidir imediatamente, entendeu, Bia? Sem essa observância, nesse aspecto aí, eu acho que... Você sabe por que não se faz essa análise, Dulce? Porque o legislador brasileiro e o aplicador, o operador do direito, eles são loucos por uma varinha de condão. Eu escrevi um texto uma vez em que eu falo da síndrome de Cinderela. A gente quer respostas simples para problemas complexos. Né? Então, como se a gente fosse capaz de resolver todo o problema da ausência de atuação jurisdicional adequada do STJ com um negócio desse, com um filtro desse. Como se a gente tivesse resolvido o problema de ausência de atuação jurisdicional adequada do STF com a repercussão geral. Então, a gente quer se iludir. Né? Temos muitos processos, vamos criar aqui súmula vinculante. Agora vamos acabar com os processos. Aí não funciona, porque todo mundo vai começar a criar outros mecanismos. Plim, repercussão geral. Aí criam outros mecanismos. Plim, relevância. Então, a gente fica querendo criar soluções mágicas. Não existem. A gente precisa começar a levar o devido processo legal, levar a sério o Estado Democrático de Direito, levar a sério a lei. Né? Cumprindo a lei, já estava, olha, metade dos processos já iam por ralo, se as pessoas cumprissem a lei. Se o próprio poder público cumprisse a lei. Né? O maior litigante é o Estado. Surreal isso. É surreal. Então, eu acho também que... Desculpa, pode falar. A gente tinha que ir para o problema de fundo, né? E não para a ponta do iceberg, para aquilo que aparece, porque a gente fica enxugando gelo, né? Fica cortando a pontinha do iceberg e aí ele continua se formando enorme embaixo e aparecendo mais uma pontinha. Aí corta, aí vai se formando e aparecendo mais uma pontinha. Aí vai lá e corta.
E a pouca modulação, né, dos efeitos dos precedentes. Então, se pudesse haver uma modulação, ia resolver mais essa situação, e a gente vê isso muito pouco. Modular. Né? Eu ia falar exatamente isso, Dulce, e a gente já está com transmissão de pensamento bem afinada, viu? Porque é uma prática que os tribunais, principalmente os tribunais superiores, né, que editam aí os precedentes, enfim, de vinculação nacional e no final dão a última palavra sobre as questões mais relevantes, tinham que internalizar a necessidade de modulação. Para mim, o caso mais emblemático é o da ADI 2332, que fala de juros compensatórios em desapropriação. Porque essa ADI foi ajuizada, não me falha a memória, 2000, alguma coisa assim. Essa é a da AGU, não? Eles estão entrando com ação rescisória agora? Não, ainda está pendente embargo de declaração para falar de modulação. Nessa ADI... mas esse negócio de embargo de declaração para falar de modulação teve na súmula vinculante 12. Foi ridícula. Foi 3 anos depois eles modularam os efeitos. Mas, então, a gente já está esperando mais ou menos, acho que uns 2 anos, talvez, porque vigeu uma liminar, se não me engano, do ministro Gilmar, por 18 anos, suspendendo os efeitos da medida provisória, que depois foi convertida em lei, para alterar o percentual de juros compensatórios nos precatórios. E 18 anos depois, a lei foi declarada constitucional e não teve modulação. Então, assim, como calcular os precatórios de 18 anos? Ive, você sabe o que está acontecendo por conta disso? Que diminuíram os juros, não foi? Isso. Processos que já tinham acabado, já tinham pagos, a AGU está fazendo rescisória e mais, os advogados estão tendo que devolver os honorários de sucumbência. Sim. Isso é surreal. Mas assim, a AGU está muito otimista, né? Porque tem os embargos ainda para falar sobre modulação. Porque pode ter uma decisão modulando. Eu sei que a gente analisou exatamente esse caso. Uma das disciplinas que eu dou aqui no mestrado da UFRN é de Direito Intertemporal. E eu sempre peço para os próprios alunos trazerem casos. E esse foi um dos casos. Esse é bem emblemático. E um dos alunos, um dos mestrandos era justamente da AGU. Falou, não, estamos entrando com ação rescisória. Eu falei, vocês estão loucos? Que loucura é essa? Né? Então, assim, é muito doido. É um tema... Se a gente for pensar em segurança jurídica, meu Deus do céu, né? Que loucura. Sim, sim. Mas por isso que a modulação que a Dulce falou é indispensável mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos sonhar, né? É isso aí, Bia, mas assim, foi uma aula show, né, Ive? Eu gostei muito. Sim, e a ideia obrigada. Aqui no Contas Excepcionais é justamente fomentar esse debate, fomentar essa discussão, né? Jogar preocupações para que a gente consiga analisar a coisa de forma mais responsável, né? Exatamente, Dulce. Para quem já nos conhece e para quem não conhece, vale o recado de que o objetivo, né, do nosso canal, enfim, é a gente trazer discussões sobre questões não só polêmicas, mas questões às vezes pouco amadurecidas e que precisam de um aprofundamento maior. Por isso que a gente traz aí convidados de peso para dar um reforço aí substancial às questões que a gente costuma trazer para vocês. Eu queria agradecer imensamente a Bia por ter aceitado o nosso convite. Foi uma aula maravilhosa, foi um prazer estar com você, Bia. Foi isso aí, Bia. Muito obrigada. Foi uma aula show, maravilhosa. Espero que muitas pessoas consigam assistir, né, Ive? Porque realmente ela deu show. Muito obrigada, Bia. Eu que agradeço pelo convite, meninas. Sempre um prazer enorme estar com vocês. Espero que a gente esteja juntas pessoalmente, né? Em breve. Isso. Então, até o próximo. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo Quartas Excepcionais. Obrigada.